E hoje em dia, como que você sabe, no meio que você convive, quando você encontra com alguém que não tem a mesma fé, o momento de falar e de não falar, que momento que você tem que, né, dar uma lição, explicar algo que vai ser uma lição para alguém, que momento que você deve se calar. É o Espírito Santo que vai te guiando para você ir tendo essa sensibilidade? É, antes eu tinha uma ideia assim, eu preciso ir para todo mundo e pregar o evangelho. Hoje eu tenho uma visão diferente. O que acontece? Na Bíblia existe a palavra rema, que é a palavra revelada de Deus. E existe uma palavra que está escrita. Jesus deu essa palavra para os discípulos, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, na Judéia, Samaria, todos os confins da terra. Hoje, nós devemos pregar o evangelho, porque não é só essa palavra que fala disso, de evangelismo, mas em várias outras. Só que aquilo foi uma palavra para os discípulos, tanto é que eles foram para o mundo inteiro. E eu tinha essa ideia, eu preciso pregar para o mundo inteiro, só que eu não conseguia sair da minha cidade, eu não conseguia às vezes pregar para o meu vizinho, então eu me frustrava demais, entendeu? Então, hoje, depois de tanta experiência, eu aprendi o seguinte, eu tenho que pregar na hora que Deus me direcionar. É lógico, eu vou conversando com a pessoa, eu já estou aqui orando em pensamento. Deus me dá uma brechinha, uma oportunidade, mas às vezes não surge, sabe? Então antes não, se fosse antes não, eu ia dar um jeito de falar. Só que às vezes me tornava inconveniente, dava mais discussão do que ouvir. Hoje eu tento, em primeiro lugar, ainda que eu não pregue a Bíblia, com o meu exemplo eu tenho que pregar. Sim, sim. E eu tento mostrar, claro, a minha fé, né, aquilo que eu acredito. É lógico que às vezes não dá para pregar, mas eu vou só te dar um exemplo. Quando eu me converti, eu pensei, agora eu preciso pregar em casa, né? Eu tenho que pregar, eles precisam conhecer. Aqui é o maior campo missionário. Eu anotei vários versículos da Bíblia contra o Espiritismo, mostrando que era errado. A minha mãe e minha irmã estavam tomando sol lá no quintal. Eu acho que elas nem lembram disso. Eu cheguei lá e comecei a pregar. E falei, mãe, ó, a Bíblia diz isso, isso, isso. E comecei a falar. Nossa, elas começaram assim... Junem, para com isso, né? E não deu certo. Aí eu entrei pro meu quarto, eu dobrei o joelho e falei, Deus, o Senhor falou, ide por todo mundo pregar o evangelho. Elas não liam a Bíblia cristã? Não, o evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Que traz as passagens bonitas ali, né, do evangelho. Não traz todo o evangelho, né? Porque senão... essa a diferença? Essa é a diferença. Eles pegam partes do parábolas, evangelho. as frases de Jesus, né? As passagens. Só que não pega onde fala contra invocar espíritos. Essa parte eles tiram. Na verdade não tem. Porque o evangelho, segundo o Espiritismo, é o Novo Testamento. Sim, então não pega o que estava no Antigo. Até tem uma entrevista que eu vi do Chico Xavier, ele falou que o velho se desconsidera ali, o Antigo, né? Sendo que o velho fala o tempo todo a respeito de Jesus, né? Mas enfim... se existisse outras vidas, Jesus não precisaria ter morrido na cruz para morrer pelos nossos pecados, né? Já que a gente vai se evoluir. E aí o que aconteceu? Eu criei mais atrito do que colaborou. E aí eu fui pro meu quarto e comecei a orar, chorando. Falei, Deus, o Senhor falou para pregar. E aí Deus falou comigo, a partir de hoje não fala mais nada. Deixa que no tempo certo as coisas vão acontecer. E eu tomei essa decisão. Eu só falava quando eles me solicitavam, sabe? Então, a coisa mais difícil que tem é a família da gente, a gente evangelizar. Sim. E tem que ter muita sabedoria e direção, né, do Espírito Santo. Porque a gente vê algo que está completamente contra o que a palavra de Deus diz na Bíblia, não é coisa da nossa opinião. E às vezes a gente quer falar por amor. Por amor a gente quer, né? Comenta, poxa, você já viu que ali fala diferente? Né? E na grande maioria das vezes a gente não é bem aceito. E tem que ter realmente sabedoria. Eu também busco por isso nas minhas amizades, em quem convive comigo, saber o momento certo de falar, que horas que, poxa, não tem nada a ver eu falar aqui, mas a vontade é falar tudo, é ir abrindo o versículo, mandar um louvor. Ai, gente, exatamente. Né?